Você sabia que não são todas as orações que Deus responde? Certa vez eu estava voltando da faculdade, desci do ônibus, eu estava com os livros nas mãos, quando ouvi a voz do Espírito Santo dizendo ao meu coração: vai ver, Paloma, porque eu vou tirar essa rosa do teu jardim. Naquela época eu ainda não sabia discernir a voz do Espírito Santo. Então, no mesmo momento, eu repreendi aquilo. E eu disse para mim mesma: Deus é mais. Paloma era uma prima minha que tinha 12 anos de idade. Ela era muito querida pela família, mas passaram mais ou menos 2 semanas e novamente isso aconteceu. Isso me chamou a atenção porque aconteceu da mesma forma que a primeira vez. Estava voltando da faculdade, descendo do ônibus com os livros nas mãos, quando ouvi o Espírito Santo me dizer: vai ver, Paloma, porque eu vou tirar essa rosa do teu jardim. Ouvindo pela segunda vez, eu fiquei preocupada. Então peguei o telefone e liguei para minha tia. Perguntei: tia, como é que tá Palominha? E a minha tia me disse: ela esteve gripada, mas estamos todos bem. Então eu novamente repreendi aquela voz e pensei comigo: Deus é mais, que pensamento ruim. Mas passaram novamente mais algumas semanas e da mesma forma aconteceu. Voltando à faculdade, descendo do ônibus com os livros nas mãos, ouvi a voz do Espírito Santo me dizer: vai ver, Paloma, porque eu vou tirar essa rosa do teu jardim. Mas desta vez não precisou algumas semanas, porque no outro dia, pela manhã bem cedinho, ouvi a voz da minha mãe embargada, correndo em direção à minha casa e dizendo assim: minha filha, acorde. Então, ao som desesperado da minha mãe, eu acordei e na mesma hora a voz me disse: a sua mãe está vindo falar sobre Paloma, porque eu te disse que eu vou tirar essa rosa do teu jardim. Então, antes que a minha mãe falasse o que tinha acontecido com Palominha, eu cheguei para ela e disse: eu já sei, manhã, a senhora vai falar sobre Palominha. Deus me falou que vai tirar essa rosa do nosso jardim. Logo em seguida, minha mãe me disse que ela foi encontrada na cama dela desacordada e que meus tios tinham levado ela para a emergência. Chegando lá, ela recebeu um diagnóstico de meningite e teve que ser encaminhada urgentemente para uma UTI. A partir desse momento eu comecei a orar. E na minha oração eu pedia que Deus livrasse ela, que Deus restaurasse a saúde de Palominha. Foi um momento de muita dor para mim. Então, certa vez, quando ela estava na UTI, eu peguei um frasquinho de óleo ungido, peguei a minha Bíblia e entrei naquele quarto. A enfermeira estava dando um banho de leito nela. Então eu fiquei ali ajudando aquela enfermeira. As lágrimas caíam do meu rosto e junto com as lágrimas, o óleo ungido ungia todo o corpo de Palominha. E eu lembro que eu falei com muita fé para aquela enfermeira: você vai ver aqui o milagre de Deus acontecer, porque Deus vai ressuscitar a minha prima. Foi tão forte que a enfermeira encheu os olhos de lágrima e começou a se arrepiar. Ela disse: nossa, quanta fé nas tuas palavras. Então eu saí dali convicta de que Deus iria atender a minha oração. Fomos para casa, eu, a minha mãe, meu tio e minha tia. E quando chegamos em casa, descemos do carro e na porta da minha casa tinha um homem estacionado em um caminhão. Foi quando ouvi a voz do Espírito Santo me dizer: olha para esse motorista porque ele está lendo a Bíblia. Pergunta para ele a palavra que ele está lendo, qual é o versículo. E para minha surpresa, quando eu falei com esse motorista, ele estava com a Bíblia no colo. Então eu disse: a paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Qual palavra você está lendo? Então ele me disse: eu estou lendo sobre Saul, quando ele foi ungido rei de Israel. Você conhece? Eu disse: ah, sim, conheço. Então eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler a passagem. Esse homem estava com o carro estacionado porque ele estava fazendo entrega de algumas bebidas nos bares ali do bairro. Só que os homens chegaram e ele ligou o carro. Mas antes de partir, ele me fez uma pergunta: por que Saul foi eleito rei de Israel? Foi vontade de Deus ou vontade do povo? Na mesma hora eu respondi: foi vontade de Deus. Aí ele olhou para mim e disse: você tem certeza? Então eu parei um pouco e meditei na palavra e lembrei. Então eu mesma me corrigi, eu disse: não, foi vontade do povo. Deus tinha dito para aquele povo que o povo não precisava de um rei, mas de tanto o povo insistir, Deus permitiu que Saul fosse rei de Israel. Então esse homem olhou para mim e disse: isso mesmo. E aí ele olhou novamente, bem nos meus olhos, e eu senti como se fosse Deus me falando. Ele disse: existem 2 vontades, a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. Entre a vontade soberana e a vontade permissiva, prefira a vontade soberana de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E aí ele disse: fica na paz, irmã. E seguiu com o carro. E depois que ele falou isso, eu entendi que eu estava invadindo a vontade permissiva de Deus. Porque Deus já tinha me dito por 3 vezes que iria levar Palominha, que iria tirar aquela rosa do meu jardim. Mas eu estava insistindo na oração. E a partir daquele dia, eu passei a orar diferente. Passei a orar dizendo a Deus: que seja feita a tua vontade, meu Senhor, e não a minha. Depois que aquele homem saiu, eu fui para o joelho, fui orar. E o Senhor começou a falar em meu coração: você sabia que eu sondo do passado, presente e futuro? Sabia que eu sei qual seria o futuro de Paloma? E eu sei de todas as coisas? Então pare de orar, interferindo a minha vontade soberana. Então passaram mais ou menos 1 semana. E Deus tirou essa rosa
do nosso jardim. Eu encerro esse vídeo aqui dizendo, muitas vezes nós estamos orando por algo que em nosso coração Deus está dizendo que não vai conceder. Mas a gente insiste, persiste para que isso aconteça. Saiba que quando nós fazemos isso, estamos invadindo a vontade permissiva de Deus. Ele pode até permitir, mas o fim é trágico. Porque vocês lembram qual foi o fim do rei Saul. Ele se corrompeu no final da sua vida. E se ele foi salvo, só saberemos naquele grande dia. Deus abençoe.